unos documentos, unas observaciones. E aí, meus amigos, todos no ponto? Doutora Helena está aí no ponto? Sim, estou aqui. Estamos agora na contagem regressiva dessas atividades. Interessante, a gente tem que ficar acompanhando quem centraliza o processo. São 3 aparelhos. Um eu deixei distante, que não dá para ficar olhando 3 aparelhos. São 2 computadores e um celular. Eu, tchau, viu só com 2. Mas eu acho que esse momento, apesar de todo o sofrimento que ele traz, ele conseguiu acelerar esse processo de contato mais permanente, apesar das distâncias. Sim. Há quantos anos eu não vejo a Helena? A Helena esteve aqui conosco faz alguns anos como professora visitante. Foi a nossa primeira professora visitante. Sim, verdade. Primeira professora visitante. Que bueno. Ela tem a foto lá postada, toda elegante, na ala dos professores visitantes. E sua família, tá bem? Sí, sua irmã? Sí, está bien. Está bien. Ahora me parece que la situación está un poco mejor con... Saiu a imagem, Helena. Tá, se for... con virus, con virus, pero no sé cómo está en Brasil, más o menos bien o no. Aqui são vários países, em um só. Então, depende muito da região. Aqui na região da nossa área está mais tranquilo, já houve um controle. Então, já se segue uma vida normal. Mas a região centro-oeste, que foi a última a ser impactada pelo vírus, agora que o problema está se alastrando, né? E no sul também, que está muito frio agora. E naquelas grandes metrópoles, sempre é problemático. Mas aqui está tranquilo já. Já se tem uma vida... É claro que todo mundo usa as máscaras, tenta manter as distâncias, mas tem uma vida normal, só não tem as atividades acadêmicas, escolares, presenciais. Mas tudo mais já funciona. Mas em todo mundo vai ser assim. 2020 não teremos atividades acadêmicas presenciais. Não? Sí, la comunicación es ahora es típica en forma online, digital, ¿sí? Sí. Comunicamos siempre en esta forma, pero estoy esperando el tiempo para comunicar normal. No con la ayuda de computadores, teléfonos, porque me parece que es muy necesario, muy importante, los contactos vivos. Perfeito. Então, em 1 minuto, nós estaremos começando oficialmente a nossa live. Estou aqui já fazendo a contagem. Não está a ouvir o som todo repetido, sucessivamente repetido? Não está conseguindo ouvir? Eu estou a ouvir o som todo repetido, sempre repetido, sempre repetido.
Então, vamos fazer o seguinte, para facilitar. Sou eu? A pergunta é se sou só eu. Então, em 1 minuto, nós estaremos começando... vamos desligar todos os nossos fones, aí o meu fica ligado. Quando eu chamar um de vocês, aí liga o fone, tá bom? Aí eu desligo o meu. E aí evita essa cacofonia. Helena, se puder desligar o fone, pode desligar. É só o fone. Como? Está bien que yo tengo que hacer algo con mi micrófono o no? El sonido está bien. Então tá ótimo. Então vamos continuar. Então vamos começar agora. Oficialmente estamos começando. 11 horas. Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Hoje nós discutiremos um tema que é muito importante, não somente para o Brasil, como também para o mundo, porque iremos discutir as estruturas do sistema de justiça. Hoje, com 3 grandes juristas, a jurista Helena Rafaliuk, que é jurista russa, atualmente está no Instituto de Pesquisa da Rússia, o doutor Pedro Trovão do Rosário, que é professor da Universidade Autônoma de Lisboa, professor do mestrado e do doutorado, com uma atividade no âmbito da advocacia muito intensa em Portugal, notadamente na Suprema Corte, e com o professor doutor Federico Lossurdo, atualmente professor da Universidade de Granada, onde desenvolve atividades tanto no âmbito da graduação como da pós-graduação e é investigador reconhecido mundialmente. Então, é uma grande satisfação estar com os senhores e com a senhora, ou senhorita, neste momento, para tratar de um assunto tão importante. Vamos tentar levar a nossa conversa de uma maneira a mais informal possível. Uma primeira pergunta que eu faria para a doutora Helena, uma questão de elegância, de cavalheirismo. Como se dá, de uma forma geral, a estrutura do sistema de justiça na Rússia? A Rússia pode ser considerada uma federação, a Rússia tem tribunais regionais, estaduais, provinciais e no âmbito nacional. Como é que é organizada a justiça na Rússia? Buenos días, estimados colegas. Muchas gracias por la posibilidad de tomar parte en esta conferencia. Y quiero decir que el sistema judicial de Rusia se compone de 2 niveles, podemos decir, y ella está... el sistema judicial de Rusia fue establecido por la Constitución de la Federación de Rusia y las leyes federales constitucionales, leyes federales. En general puedo decir que los tribunales federales incluyen el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia y los tribunales supremos de repúblicas, los tribunales regionales, los tribunales de las regiones autónomas, los tribunales de distritos y los tribunales militares. Todos estos tribunales son tribunales federales de jurisdicción general. También tenemos tribunales federales de arbitraje, pero el arbitraje en este sentido no son tribunales clásicos, es como tribunales económicos que resuelven los asuntos económicos. Por eso los tribunales de arbitraje de distritos o de casación, tribunales de arbitraje de apelación, tribunales de arbitraje de las regiones o entidades constituyentes de la Federación Rusia, también se componen el sistema de tribunales federales de
jurisdicción económica y los tribunales regionales o de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia incluyen jueces de paz o magistrados. Son los jueces que resuelven los asuntos civiles y penales, pero no graves. Y eso es el sistema en general de los tribunales de Rusia. Ahora tenemos, como yo he dicho, dos tribunales supremos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Pero antes tenemos otro tribunal, ese fue el Tribunal Supremo de Arbitraje o Tribunal Mercantil. Supremo, pero fue una reforma y ahora este tribunal fue abolido. El Tribunal Supremo de Arbitraje o Mercantil es el sinónimo de este tribunal y ahora tenemos solamente dos tribunales supremos, Constitucional y Tribunal Supremo. Y los tribunales económicos o como yo he dicho, tribunales federales de arbitraje de todos los niveles están encabezados por el Tribunal Supremo también. Por eso después de la reforma ahora tenemos algunos cambios de la estructura de los tribunales de Rusia. Perfeito. É só uma primeira impressão sobre a configuração do sistema russo. Nós já percebemos que é um sistema altamente complexo, pelo que me falou. Há tribunais no âmbito federal, há tribunal no âmbito regional, chegou a falar até em comunidades autônomas. Nós geralmente associamos até o sistema espanhol de comunidades autônomas, mas depois nós vamos esclarecer esses detalhes. De qualquer modo, por se tratar de um país federal, tem um sistema absolutamente complexo e percebemos que há tribunais só para resolver questões econômicas, o que não é algo muito comum, pelo menos no Brasil não se dá assim, são os tribunais ordinários que acabam resolvendo matérias dessa natureza. Mas durante a nossa conversa, voltaremos a esse assunto, doutora Helena. Eu queria repassar agora um questionamento ao doutor Pedro Trovão. O doutor Pedro Trovão é um grande jurista português, que é um país unitário, diferente. É o nosso país mãe, porque que construiu o Brasil, não somente descobriu, mas que exerce grande influência até hoje, e é um país pelo qual nós temos grande admiração. Como se dá a organização do sistema português? Inclusive, o seu sistema influenciou o sistema brasileiro a partir da Constituição Portuguesa de 1976. Fale-nos, professor Trovão, sobre o sistema de justiça português. Muito bem. Antes de mais, saudar o Sr. Professor Paulo Roberto Barbosa Ramos, a quem tenho uma enorme consideração intelectual e tenho num círculo de amigos eleitos com quem me apraz discutir tantas coisas da nossa condição enquanto cidadãos, enquanto seres humanos vivos, e é de facto alguém com quem muito aprendo e com quem quero partilhar. Os meus colegas que estão aqui hoje presentes também, a quem saúdo, e assim agradecendo também a oportunidade de estar convosco a refletir sobre um tema que adquire hoje uma particular importância quando, em tantas latitudes, o Poder Judiciário, o Poder Judicial, se tem que efetivamente reencontrar. Ou seja, percebermos desde logo, e se me permitem, aplaudir pela escolha do tema, pela oportunidade do tema, que seja por alguns desmandos do judicial nos países ou do poder político noutros países,
aquilo que é essencial de um poder judicial independente é hoje algo que nós temos que reencontrar, ou seja, temos que nós, de direito constitucional, voltar a colocar equilíbrio nas diversas questões, nas reflexões, e essa é uma obrigação que temos pela informação e pela formação que temos enquanto mulheres e homens de direito e especificamente de direito constitucional. Donde, muito obrigado, parabéns pela oportunidade do debate a quatro vozes. O piano pode ser tocado a quatro mãos, da nossa parte aqui estaremos a quatro vozes. Ora, o sistema português. O sistema português é, ao contrário do russo ou do brasileiro, é de um Estado unitário. Ou seja, nós temos uma Constituição, nós temos um sistema judicial. Não temos tribunais federais, não temos tribunais regionais, temos, sim, um conjunto de tribunais, uma organização judiciária assente em torno dos valores, dos princípios e de uma estrutura que resulta de uma Constituição. A Constituição da República Portuguesa de 1976. Mas percebermos que essa Constituição estabelece efetivamente um Estado unitário e, seguindo a questão, o repto há pouco lançado pelo Sr. Professor Dr. Paulo Barbosa Ramos, eu creio que a relação que temos mantido com o Brasil não é de uma relação que eu diria de uma sucessão na família. Se há aqui pais, filhos, avós e netos. Eu acho que fundamentalmente há uma noção de parceria, mais de uma relação de efetiva irmandade. Porquanto nós olhamos para a Constituição Portuguesa de 1976 e a mesma tem um aspecto para nós essencial no que diz respeito ao cumprimento da Constituição, que é a fiscalização difusa que, veja-se, fomos buscar à Constituição brasileira de 1891. Ou seja, a influência não é unilateral, é bilateral. Há uma história conjunta. Há valores e princípios, há um enriquecimento comum, mútuo, de experiência, de saber, de tudo aquilo que de alguma forma foi justificando que não só o uso da mesma língua, mas os valores essenciais, até o da própria dignidade da pessoa humana. São questões que no plano jurídico-constitucional devemos efetivamente valorizar. E este é o elemento que creio que mais nos aproxima. Ora, nós temos, com a Constituição Portuguesa de 1911, a primeira republicana, passamos a ter uma fiscalização difusa da constitucionalidade, ou seja, todos os tribunais a poderem apreciar e decidir sobre a conformidade ou desconformidade constitucional das normas, por influência direta da Constituição Brasileira de 1891, e em 1976 temos, até na versão original, curiosamente, não um Tribunal Constitucional, mas temos um Conselho da Revolução, coadjuvado por uma Comissão Constitucional que tinha esse encargo. Mas tinha esse encargo de apreciar da conformidade ou desconformidade constitucional das normas a par de todos os tribunais. Este é um aspecto curiosíssimo. Em Portugal, nós temos, conforme vos refiro, os tribunais dispostos em diversas pirâmides. Mas são diversas pirâmides, notem, não numa lógica de organização estadual ou de uma forma de Estado complexa. A forma de Estado é unitária. Só que nós temos, nos termos do artigo 209 da Constituição da República Portuguesa, temos o Supremo Tribunal de Justiça com os tribunais de primeira e de segunda instância. O Supremo Tribunal Administrativo com os tribunais administrativos e fiscais. Temos os tribunais marítimos, temos o Tribunal de Contas, etc, etc. Ou seja, nós percebermos que a estrutura judiciária, a organização judiciária portuguesa é complexa, mas não pela forma de Estado que nós temos. Particularmente por uma dedicação por parte dos tribunais a competências que lhes estão constitucional ou legalmente atribuídas. O Tribunal Constitucional Português assume uma enorme relevância, atenção,
e já várias vezes falei sobre isto com o professor Dr. Paulo Barbosa Ramos. Eu não considero que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro seja verdadeiramente um tribunal constitucional. Considero que pela sua estrutura, pela competência difusa também, não se dedica tanto àquilo que seja uma abordagem mais kelseniana do que seja um tribunal constitucional, independente como os demais tribunais, mas também autónomo relativamente aos outros tribunais. Daí ter algumas reservas que tenho manifestado relativamente ao STF no Brasil enquanto um verdadeiro tribunal constitucional. Agora, o que eu encontro verdadeiramente nos tribunais portugueses é, em todos os tribunais, competência em matéria jurídico-constitucional. E ainda existindo um tribunal constitucional com uma estrutura muito semelhante àquela que encontramos no Tribunal Constitucional Alemão, no Tribunal Constitucional Austríaco, entre outros. Esta é a relação complexa que temos. Tal como acontece na Rússia, acontece no Brasil, acontece em tantos sistemas, estamos a assistir a, simultaneamente, uma certa desmaterialização dos processos, mas, e particularmente, percebendo-se que nestes diversos sistemas o recurso a meios alternativos de resolução de conflitos, como sejam a arbitragem, como sejam outras, vai ganhando um espaço que substitui claramente a função de soberania dos Estados na designação, composição e funcionamento de tribunais. Ou seja, o sistema de justiça hoje em Portugal, no plano político, mantém-se a estrutura que conhecemos desde a Revolução de 74 com a Constituição de 1976, com estas categorias de tribunais, mas percebendo-se que, gradualmente, até pela diluição de fronteiras na Europa, um crescente número de relações que se estabelecem, as formas de resolução alternativa de conflitos têm efetivamente ganho espaço, ganho competências. As matérias são cada vez mais complexas, as questões que são colocadas aos tribunais cada vez mais são dificilmente dirimidas ou resolvidas por um juiz com uma formação, eu diria que essencial ou estritamente jurídica. A criminalidade internacional, as questões relativas ao direito civil ou ao direito comercial internacional, dificilmente hoje podem ser apreciados, a não ser por elementos extraordinariamente qualificados, que não creio que os Estados encontrem, até para não desrespeitarem outros princípios no âmbito da organização judiciária, que se deva valorizar e cada vez mais outras formas de resolução de litígios, como a arbitragem. Isso perfeito. Esse ponto, professor Trovão, eu queria, logo em seguida, voltar a dois elementos sobre a questão do controle de constitucionalidade e sobre a questão de eventuais tribunais arbitrais ou a solução por meio de arbitragem, mas o senhor já nos deu uma panorâmica sobre o sistema português. Voltamos já a essa sua avaliação, que está realmente muito adequada, muito pertinente para esclarecimento. Eu vou passar um questionamento, o mesmo questionamento ao professor Federico. É interessante que nós temos o Estado unitário, o Estado federal e agora o Estado italiano, que talvez fique no meio termo, o Estado regional. Eu queria que o professor Federico nos falasse um pouco sobre a estrutura do sistema de justiça na Itália. Nos dê uma panorâmica do sistema de justiça na Itália. Então, em primeiro lugar, também quero agradecer o convite do colega, do amigo Paulo, porque eu fui, na verdade, como professor visitante na Universidade Federal de Maranhão por 3 anos, desde 2015 até 2018. Então, foi uma experiência bem agradável. Dito isto, quero dizer que há uma analogia clara entre o sistema da Itália e o sistema do Portugal. Porque também o sistema da Itália, o sistema da justiça italiano, é um sistema unitário, sendo que os tribunais são nacionais. Às vezes, a organização é regional. Ou seja, há tribunais, por exemplo, o Tribunal Administrativo, que é organizado
com base da região, que é a unidade mais importante da estrutura constitucional italiana, que é a Constituição de 1948, e que dividiu, como a Constituição portuguesa, e tendo em consideração a tradição francesa, uma jurisdição ordinária de uma jurisdição administrativa. A jurisdição ordinária, no nosso ordenamento, é competente para as causas civis, por um lado, e penais, por outro. Temos 3 graus de juízo. Primeiro grau são tribunais, que são organizados em distritos. Segundo grau é o Tribunal de Apelação, que temos um Tribunal de Apelação em cada região. E o terceiro grau é a Corte de Cassação, que é, na verdade, um juiz que pode simplesmente julgar a legalidade, a legitimidade. Não pode mais decidir sobre o mérito da questão. Esta é a jurisdição ordinária para as causas civis e penais. Ao contrário, temos uma jurisdição administrativa, sempre com base nacional, que é competente para as controvérsias que envolvem a pública administração. É essa ideia de um privilégio, não, da pública administração, esse modelo francês de um direito próprio da pública administração, também de um processo e também de uma sede que deve julgar as controvérsias que envolvem a pública administração. E nesse caso temos, em primeiro grau, o Tribunal Regional Administrativo. Cada região da Itália tem um Tribunal Administrativo Regional, e temos um Conselho de Estado, que é o supremo órgão da Justiça Administrativa, que tem sede em Roma. E, inclusive, esse órgão tem também funções consultivas para o governo. Uma particolaridade, esse é o sistema, além dessa jurisdição ordinária e jurisdição administrativa, temos também, como no Portugal, uma jurisdição contábil, com uma Corte das Contas, uma jurisdição militar e uma jurisdição tributária. Uma especificidade do sistema italiano que diferencia ele de outros sistemas do mundo é que no nosso ordenamento jurídico, os componentes do poder judiciário, aqueles que exercem a função de julgar, e os componentes do Ministério Público, aqueles que exercem a função de investigar, fazem parte do mesmo corpo e têm a mesma carreira. Isto é, claro, uma especificidade do sistema italiano, no sentido que não há uma separação das carreiras entre os componentes do Poder Judiciário e os componentes do Ministério Público. É também um objeto de críticas fortes na Itália, porque, claro, há possibilidade de um conflito de interesses, porque o Ministério Público é, na verdade, uma parte processual. O princípio fundamental da nossa Constituição é, claro, a independência do Poder Judiciário, e se criou um órgão específico para o autogoverno da magistratura, que se chama Conselho Superior da Magistratura. É interessante porque esse órgão tem uma composição mista. De um lado, tem dois terços que são eleitos pelos magistrados, mas um terço é eleitos pelas casas legislativas que se reúnem juntamente. Então, esse é o único órgão que pode decidir a carreira dos magistrados e também dos componentes do Ministério Público. Sendo que também esse órgão é único, não há uma separação entre, por exemplo, eu sei, no Brasil, há um Conselho Nacional da Justiça para o Poder Judiciário e um Conselho para o Ministério Público. Aqui, na Itália, essa é uma especificidade do sistema de justiça italiano, que eu não tenho certeza, mas não tem muitos precedentes no mundo, não muitos exemplos no mundo, e que não tem uma separação entre Ministério Público e Poder Judiciário.
Então, o Conselho Superior da Magistratura, que é órgão de autogoverno, tem como presidente desse órgão o presidente da República, ed è l'unico organo che può decidere a transferência de um juiz, pode decidir uma sanção disciplinar, e inclusive a suspensão das funções ou a remoção, inclusive. E nesse sentido, a independência da magistratura é um elemento fundamental no nosso ordenamento jurídico. E outra questão que me parece interessante é que no nosso sistema há um princípio da obrigatoriedade da ação penal. O princípio fundamental na nossa Constituição, pelo qual cada crime deve ser investigado. Não há possibilidade de escolher um crime ou outro, porque o princípio da igualdade formal entre os cidadãos se traduz na ideia pelo qual todos os crimes devem ser investigados no mesmo tempo. Esse princípio significa, então, que o Ministério Público não pode escolher qual crime investigar, mas tem que investigar todos os crimes. E, acima de todo o sistema de justiça italiano, como no sistema português, claro, temos uma Corte Constitucional, e talvez sobre as características da Corte Constitucional posso voltar uma próxima pergunta. Próxima rodada de questionamentos, perfeitamente. Eu queria aproveitar agora que já temos uma panorâmica geral sobre os sistemas na Rússia, em Portugal e na Itália, fazer questões mais específicas sobre cada sistema. É uma pergunta dirigida aos três e eu vou ficar aqui só monitorando na questão do tempo, porque nós temos um limite aqui de tempo e eu fico observando isso. Primeiro, a professora Helena. Os juízes na Rússia, eles ingressam na magistratura por meio de concurso ou a um outro sistema? Os juízes, eles são vitalícios ou não? E eles têm uma idade para aposentadoria? Como é que é também estruturado o sistema, o Poder Judiciário e o funcionamento do Ministério Público? Respostas bem sintéticas em relação a isso. O que a senhora poderia me dizer sobre essas questões? Perdóname, quiero preguntar, es la pregunta sobre cómo podemos, las personas pueden ser jueces, magistrados o no, el sistema de enseñanza, de elección, ¿no? ¿Podría otra vez decir su pregunta? Por favor, sí. Como os magistrados ingressam, têm acesso ao sistema judicial da Rússia? Há uma seleção ou há uma indicação política? Em todos os níveis, Eles são vitalícios ou não? El sistema no es la elección de los jueces, de los magistrados. Según la Constitución, todos los magistrados, todos los jueces están nombrados por el presidente de la Federación de Rusia, pero los magistrados o jueces de los tribunales supremos, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, están nombrados por el Consejo de Federación de Rusia, pero por propuesta del presidente. Y de otros niveles están nombrados por el presidente de la Federación de Rusia. Por eso podemos decir que están nombrados por el presidente. No es el sistema de elección, pero tenemos los requisitos obligatorios para los magistrados o jueces. Ellos tienen que ser ciudadanos de Rusia. Ellos
es obligatoriamente deben tener la educación jurídica superior, altas cualidades morales y la edad, 35, me parece, años, sí, solo. Por eso podemos decir de diferentes requisitos obligatorios, ciudadanos rusos, educación jurídica, altas cualidades morales y la edad. Para los jueces o magistrados de tribunales supremos es obligatorio tener el periodo de práctica jurídica más de 15 años y la reputación muy buena también para poder estar en esta posición del juez del Tribunal Supremo, pero también todos los jueces tienen que pasar el examen obligatorio y este examen está organizado por el, no sé, es el como órgano judicial de la comunidad judicial y hay representantes de profesores, de jueces, de, no sé, me parece que de oficiales públicos que están en esta comisión y todos los candidatos tienen que pasar este examen. Pero al final ellos están nombrados por el presidente y los jueces de tribunales supremos por el Consejo de Federación Rusa, pero a propuesta del presidente también. Perfecto, doctora Helena. ¿Y la jubilación? ¿La jubilación con 70 años, 75 o no hay esta cuestión? Yo sé que los tribunales, en los tribunales de supremos hay la limitación de edad son 70 años. Antes no teníamos esta limitación, pero después de las reformas ahora tenemos la edad de 70 años es como limitación de la posibilidad de tener para los jueces, para los magistrados. Perfeito, Sí. Vamos trazer esta proposta para Brasília, que aqui é 75, vamos abarrar para 70. Quedaria muito bem. Professor Pedro Trovão, a mesma questão. O que o senhor tem a nos dizer sobre essa questão do acesso à magistratura, a questão da aposentadoria, enfim, o que o senhor nos fala a respeito disso? Muito bem. Perfeito, vamos trazer esta proposta para vamos Brasília, tentar que aqui encontrar aqui dois modelos. Nós temos aqui um compromisso de dois modelos. Um modelo que foi definido em 1985, a partir do qual se estabeleceu que o acesso à magistratura seria definido através de realização de um curso após obtenção de grau universitário. Na altura era a licenciatura, portanto, o bacharelato em Direito, que era de 5 anos, o qual, entretanto, com a adequação ao processo de Bolonha, não é comum a tantos sistemas europeus, passou a ser inferior o número de anos da licenciatura, de onde o acesso à magistratura se encontra, de alguma forma, definida para aqueles que sejam ou licenciados, graduados, antes de Bolonha, ou já mestres depois de Bolonha, onde o acesso é feito através do Centro de Estudos Judiciários, o SES, que é uma escola de altíssimo nível no âmbito da formação de magistrados,
não só no acesso à magistratura, mas no acompanhamento depois dos magistrados ao longo da sua própria carreira, sendo que o Centro de Estudos Judiciários, inclusive com o qual tenho o prazer também de colaborar, assim como colaboro com a Ordem dos Advogados em termos de formação, o Centro de Estudos Judiciários tem uma organização, eu diria que verdadeiramente exemplar, no que diz respeito à seleção daqueles que se podem candidatar aos cursos para ingresso na magistratura. E aqui nas duas magistraturas, magistratura judicial e magistratura do Ministério Público. Ou seja, assim se assegura um equilíbrio nas opções que são realizadas pelos candidatos. Aquilo que é a sua formação, aquilo que é o seu desenvolvimento. Assim, aquelas categorias de tribunais que eu referi há pouco, os civis, neles os tribunais de trabalho, etc., os tribunais administrativos e fiscais, etc., têm como que juízes que resultam desta formação, resultam desta seleção. E assim ingressam numa carreira. Já não vão ingressar nessa carreira como aconteceu a certa altura e até 1985 com 20 e poucos anos. São pessoas que já têm que ter um mínimo de experiência de vida, sendo que o ingresso no Centro de Estudos Judiciários, inclusive, pode ser feita por via académica, ou seja, aqueles que terminaram, por exemplo, o mestrado e se candidatam à magistratura, ou melhor, ao acesso à magistratura, e outros que vão por via profissional. Aqueles que já são advogados há mais de 5 anos, aqueles que têm já uma atividade profissional que lhes permite concorrer ao acesso à magistratura. E assim, os diversos tribunais vão sendo, de alguma forma, compostos por magistrados judiciais, por magistrados do Ministério Público. Mas há uma outra realidade também, que já foi aqui trazida pela nossa colega Helena, necessariamente, e também pelo nosso colega Federico Osuro, que é a existência de um Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional Português, nos termos da revisão constitucional de 1982, tem atualmente 13 juízes conselheiros. E desses 13 juízes conselheiros, 10 são designados pela Assembleia da República e desses 10 serão cooptados, ou seja, através de um processo de cooptação, os outros 3, ficando assim com 13. Do conjunto dos 13, 6 têm que ser obrigatoriamente juízes dos outros tribunais. Podem ser 6, 7, 8, 9, os 13 podem ser menos. Este processo de escolha ou designação dos juízes conselheiros, a expressão que nós temos em Portugal, que no Brasil são os ministros, nós temos os juízes conselheiros. Os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional Português têm um mandato limitado a 9 anos, atenção, independentemente da idade, não podendo ser reconduzidos. Ou seja, tem aquele limite de 9 anos. Relativamente aos demais magistrados. E a questão da preocupação de serem, ou de quando é que poderão ser jubilados. A questão, estamos mais próximos da experiência russa, não estamos nos 75, e fundamentalmente não temos juízes que se perpetuem nos cargos. Eu com isto não estou a deixar aqui qualquer indireta relativamente a qualquer sistema, mas sou de direito constitucional e confesso que sou... Mas é bom deixar uma direta mesmo. Estamos mais próximos da experiência. Nada de indiretas. Mas percebendo que haja da nossa parte uma perspectiva mais republicana do que tanto monárquica, os mandatos têm que ser limitados no tempo. Não pode ninguém perpetuar-se em que função seja legislativa, judicial, executiva, qual seja. Não se pode perpetuar no tempo. De onde são limitados. Em termos de carreira, eu diria de carreira ordinária. Os nossos magistrados, os magistrados portugueses, são avaliados através do Conselho Superior de Magistratura
um órgão independente, um órgão composto por juízes. Temos o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público, que asseguram a avaliação dos juízes e a verificação de que aqueles que estejam já com 25 anos de carreira poderão iniciar e depois, se estiverem nos últimos 5 anos em Tribunal Superior, etc., podem-se jubilar. É esta, de forma muito sucinta, a nossa... Perfeito. Uma boa abordagem sobre o sistema português. Agora vamos para o nosso querido professor Federico Lossurdo para nos falar um pouco dessa metodologia também na Itália, forma de acesso, de ingresso, idade para aposentadoria, enfim. Também há várias analogias com quanto disseram a colega Helena e o colega Pedro, porque também para a Itália o acesso para todas as vagas como magistrato é através de um concurso público. Não existe outra forma de acesso, é um princípio constitucional. A única exceção é para os chamados juízes de paz, que na verdade seriam os julgados especiais para controvérsias de menor valor. Nesse caso, é um juiz profissional. Talvez, às vezes, é um advogado, inclusive. Mas, na maioria dos casos, é através de um concurso público para garantir a imparcialidade e uma elevada qualificação. E também é sempre o Conselho Superior da Magistratura que organiza o concurso para entrar na magistratura. Os requisitos são os mesmos que houve antes. Tem que ter uma licenciatura em Direito, tem que completar uma escola especial, uma escola especial para as profissões legais. Também um advogado pode participar, depois de 3 anos de atividade como advogado, pode participar ao concurso para ser magistrado. Além disso, também há o princípio da inamovibilidade do juiz. Como eu disse, seja o juiz, seja o compoente do público ministério, pode ser transferido só por uma decisão do Conselho Superior da Magistratura. E, inclusive, há, como no sistema português, avaliações periódicas da profissionalidade do juiz, sendo que a carreira dos juízes é, nesse sentido, automática. A passagem do primeiro grau, tribunal, Corte de Apelação, Corte de Cassação, é uma passagem automática. Depois de 30 anos, todos os juízes são juízes com o salário de um juiz de Corte de Cassação. Isso é uma grossa ideia de dependência, não, do juiz também do ponto de vista salarial. Mas há, appunto, foram introduzidas avaliações periódicas da profissionalidade, sempre com o controle do Conselho Superior da Magistratura. E quanto à aposentadoria, também temos como regra 70 anos. 70 anos. E também, a analogia com a Constituição portuguesa, a Corte Constitucional italiana se compõe de 15 juízes, 1/3 é eleito pelas casas legislativas que se reúnem conjuntamente, é a componente política da Corte Constitucional, 1/3 é nomeado pelo Presidente da República e 1/3 é nomeado pelos magistrados. Então, é um órgão de garantia, porque tem um equilíbrio, uma componente política, uma componente do presidente, então uma componente de garantia e uma componente técnica.
E também o mandado de juiz constitucional é 9 anos, sem possibilidade de recondução, por as mesmas razões que eu vi antes. A ideia é que um mandado que pode ser renovado seria uma limitação à independência do juiz constitucional. Eu acho Perfeito. Perfeito, uma excelente análise. Nós, brasileiros, queremos importar essas metodologias muito interessantes que nós observamos aqui no Brasil, certo oportunismo em várias decisões, como o aumento da idade para aposentadoria aqui, sem uma explicação maior para 75 anos, apenas para segurar magistrados na Corte Constitucional por conta de incompatibilidade em determinado momento do parlamento com o Poder Executivo. Isso é muito ruim para o futuro do próprio sistema de justiça. Vamos agora, numa última rodada de perguntas, antes de finalizarmos, como é que os nossos queridos convidados, nossos queridos professores, analisam a dinâmica do controle de constitucionalidade no mundo em grandes transformações, não somente no mundo globalizado, o mundo globalizado também posto em xeque agora diante da pandemia, que pode ocasionar, inclusive, alguns retrocessos nessa perspectiva. Qual é o futuro do controle de constitucionalidade, entendendo-se o controle de constitucionalidade como um mecanismo para além do controle da formalidade do texto constitucional, mas de garantias de direitos fundamentais no mundo em que certas liberdades essenciais, como a intimidade, estão colocadas, estão postas em risco. Como cada um dos senhores avalia essa questão? A partir da profesora Helena. Muchas gracias. La pregunta es bastante difícil, me parece, porque vamos a decir sobre el futuro del derecho, del control constitucional. Pero puedo decir que en Rusia el órgano de control constitucional es el Corte Constitucional de la Federación de Rusia, y ahora nosotros tenemos, por ejemplo, el proceso de las enmiendas de la adopción de las enmiendas a la Constitución rusa, y este proceso me parece no sé, me parece que el proceso constitucional, el Corte Constitucional va a estar un poco diferente después de estas enmiendas, de esta reforma. Por ejemplo, la cantidad de los jueces del Tribunal Constitucional ahora son 19, pero después de las modificaciones a la Constitución serán 11. Por eso, por una parte, nosotros podemos ver un poco la reducción de los jueces constitucionales, pero por otra parte podemos decir que el tribunal tiene ahora o va a tener más funciones que antes. Por ejemplo, ahora el resuelve los asuntos sobre la conformidad con la Constitución, de leyes federales, de las constituciones de repúblicas, da interpretación de la Constitución de Rusia. Pero ahora el tribunal tiene una nueva función. Por ejemplo, él puede decidir si
los órganos federales, los tribunales pueden o no pueden implementar las decisiones de organismos interestatales o de organizaciones internacionales para la protección de los derechos humanos. Ahora, antes no teníamos esta función de la Corte Constitucional, pero ahora la Corte Constitucional puede decidir resolver este problema, esta cuestión, si podemos implementar las decisiones de las organizaciones internacionales. Me parece que es la nueva función y esto nos puede indicar que el control constitucional es posible que sea más, no sé, más amplio, más fuerte, porque él va el corte va a decidir no sobre los problemas conectados con las leyes nacionales, pero va a decidir la cuestión sobre la posibilidad de implementar las decisiones de organizaciones internacionales. Por ejemplo, me parece que esto es un cambio bastante importante y otro cambio que puede ser que la Corte Constitucional va a resolver los problemas si las decisiones de organizaciones internacionales pueden estar en conflicto con el orden público orden público nacional. Por eso me parece que también esto puede indicar que el control constitucional puede ser más fuerte por mi parte, pero no soy especialista en este problema, en esta cuestión, pero me parece que hay unos cambios en esta esfera que están en la esfera de la jurisdicción constitucional también. Y me parece que yo vi, por ejemplo, ayer unas resoluciones de interpretación, unas interpretaciones que fueron dadas por la Corte Constitucional de Rusia, que están dedicados, por ejemplo, a las cuestiones de coronavirus, por ejemplo, porque ahora tenemos algunas cuestiones, pero de esfera económica, cómo pagar los créditos en los bancos, cómo están los otros derechos con de la esfera laboral, por ejemplo, de la esfera bancaria, y por eso me parece que este organismo está vivo, está en toma parte activamente en todos los procesos, pero está reformando. Gracias, es todo. Perfeito. Vamos a voltar numa última rodada para a despedida. Professor Pedro, qual a sua análise sobre essa questão? Claro, nós em Portugal temos uma vantagem. Nós em Portugal temos uma vantagem que resulta de termos passado há 10 anos
por uma situação similar de restrição de direitos fundamentais. Recordo que Portugal celebrou o que ficou conhecido como um memorândum com a Troika, mesmo um instrumento jurídico de difícil qualificação, do qual resultou a imposição ao legislador português de aprovação de um conjunto de normas ou a definição de um conjunto de padrões que tenderam a desrespeitar o disposto na Constituição da República Portuguesa. Ou seja, se infelizmente pudermos ser considerados como um exemplo daquilo que espera tantos, infelizmente poderemos sê-lo. Porque verdadeiramente aquilo que salvaguardou os direitos fundamentais dos cidadãos portugueses foi o Tribunal Constitucional. Foi o Tribunal Constitucional, numa proteção, muito embora nós não tenhamos em Portugal, conforme o professor Paulo Barbosa Ramos tem presente, nós não temos o recurso de amparo constitucional, como há em Espanha, como encontramos em tantos outros sistemas constitucionais europeus, e não só europeus, também latino-americanos, mas o papel do Tribunal Constitucional foi determinante para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. O que nos leva a percebermos que devemos estar preocupados com o modelo de controle de constitucionalidade. Não é um tema, digamos que, apenas para um conjunto de 4, 5, 6 pessoas, envolve muitos milhões de pessoas. É nós percebermos que, num determinado momento na nossa história, se definiu que um conjunto de valores, um conjunto de princípios, se impunham numa norma superior àqueles que exerceriam o poder público. E hoje assistimos já em Portugal, como em tantos outros Estados europeus, e não só europeus, a uma tentativa óbvia de se cercear uma série de direitos fundamentais. Que vão desde a reserva da intimidade da vida privada, que vão desde o direito à saúde, porque nós, tanto no Brasil como em Portugal, como em tantos sistemas, hoje ponderamos aquilo que são os milhares de mortos por causa do Covid-19, mas aqueles milhões de cidadãos com problemas oncológicos, com problemas cardíacos, com problemas respiratórios de outra natureza, etc., que não foram tratados, que não foram operados, que não tiveram acesso à saúde, eles também morreram. E não os podemos tratar como danos, como meros danos colaterais. São questões políticas de fundo, por um lado, de opção política de fundo, por um lado. E há alguma abordagem que Estados têm tido nos diversos continentes, no sentido de só olhar para um aspecto, o Covid-19, ou só olhar para a economia, revela aquilo que é a menor preparação de alguns para o exercício de uma ação, de uma condição de estadista. Com certeza que nós não estaríamos aqui os quatro, e o prazer enorme que eu tenho de estar aqui convosco, se não tivesse havido, e vão-me desculpar este desabafo, mas se não tivesse havido a certa altura um povo que se metesse nos barcos de madeira, muito frágeis, e que lá foram em direção a novas terras, a novos territórios. E esses tiveram uma visão do mundo. Não se limitaram, como os estadistas deste início do século XXI, a olhar para a costa, a olhar para a margem. Avançaram para o oceano. E foi isso que permitiu que estejamos hoje ligados de toda esta forma. Ora, no século XXI, faltam-nos estadistas que valorizem os princípios. Não se limitem a ver aquilo que têm na ponta do nariz, se me permitem a expressão. Mas que percebam que aquilo que se fizer hoje vai ter impacto no futuro. E os valores estão constitucionalmente determinados. Donde a primeira coisa a fazer é respeitar a Constituição. A experiência que nós tivemos há 10 anos em Portugal foi
mantivemos-nos como comunidade, mantivemos os cidadãos política, social e economicamente coesos em torno de uma ideia de Estado, de democracia e de valores de direitos fundamentais. Não interessam se são de esquerda, se são de direita. Interessa o respeito por princípios e valores essenciais. Esta ideia, esta necessária valorização do controle de constitucionalidade, hoje encontramos, conforme referi há pouco, através de um controle difuso, porque é assegurado por todos os tribunais. Todos os tribunais têm o poder, o dever de apreciar da conformidade ou da desconformidade constitucional das normas e, nos termos da Constituição da República Portuguesa, artigos 278, 280 e 281, há a forma de recurso de acesso ao Tribunal Constitucional, de onde continuamos a privilegiar e a querer melhorar aquilo que sejam os tribunais constitucionais, particularmente os verdadeiros tribunais constitucionais. Encontramos formas de melhoria dos mesmos. Veja-se, por exemplo, na Constituição de Angola de 2010, a existência de um Tribunal Constitucional com 9 membros, 3 designados pelo Presidente, 3 designados pela Assembleia Nacional, 1 por concurso e 2 por concurso e 1 pelo Conselho Superior de Magistratura. São soluções de aprimoramento do controle de constitucionalidade. Se estamos num Estado unitário, num Estado federal, num Estado que tenha mais direito tradicional, como é o caso de Angola, ou menos direito tradicional, como será o caso italiano e o caso português, etc. Donde esta valorização do sistema de controle de constitucionalidade das normas. O que nos leva a ainda mais uma questão, que é a da eficácia das normas de direito internacional. E esse é um aspecto que muitas vezes tendemos a esquecer, porque em diversas constituições, como ocorre com a italiana, com a portuguesa, o direito internacional é plenamente respeitado pela forma como se encontra, inclusive, organizado nas respectivas constituições. E há normas que, no plano dos direitos fundamentais, como é óbvio, e não é só a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, nós temos a Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950, etc., nós temos um conjunto de normas extraordinariamente rico, normas de direito internacional, cuja efetivação e respeito deve ser efetivamente valorizada. Este é, creio que, o grande desafio que nós vamos ter em termos de estudo no futuro. Evitar uma excessiva politização dos tribunais, seja tanto no sentido de interferência do poder político nos tribunais, quanto dos tribunais no poder político. Regressarmos, é só isto. A história já está suficientemente estudada, diria que gasta, para nós aí encontrarmos excelentes soluções e percebermos os problemas, os riscos que nós temos. De onde aprendermos, outra vez, aquilo que nos ensinaram no início da graduação e dos valores. Ótima abordagem, professor. E o professor Federico, como ele vê essa questão do controle de constitucionalidade, os desafios, o futuro? Então, também o sistema italiano de justiça constitucional é um sistema híbrido que combina aspectos do sistema difuso e do sistema concentrado de constitucionalidade. Porque, de um lado, o acesso é difuso no sistema italiano, porque qualquer juiz pode interpretar uma questão de constitucionalidade quando tiver uma dúvida sobre a interpretação de uma lei. De outro lado, porém, o controle e a decisão são concentradas nas mãos da Corte Constitucional, que é, como na ideia kelseniana, é um órgão diferente do Poder Judiciário, acima do Poder Judiciário, independente, inclusive, do Poder Judiciário, mas que, como eu disse antes, se compõe de juízes de alto nível. E também
a Corte Constitucional é uma referência para as ponderações entre os princípios da Constituição. Também as decisões da Corte Constitucional são, às vezes, de cunho criativo, não são simples interpretação do direito positivo. Isso é, na verdade, uma tendência global das Cortes Constitucionais, que não são mais como na ideia de Kelsen, um legislador negativo. Criam novo direito. Às vezes se poderia dizer, inclusive, que as leis se criam nos tribunais, nas cortes hoje, mais que através de deliberações do Poder Legislativo. Isso é bem evidente em relação a questões da bioética, onde a ideia de autodeterminação faz sim que não aceitamos limitações à nossa autodeterminação. Então, são os tribunais, as cortes, que, através da ponderação dos princípios, tentam sempre de encontrar a solução mais justa, mais humana do caso concreto. É claro, porém, que a pandemia criou uma dificuldade também para as cortes, para encontrar as soluções mais ponderadas. Por exemplo, na Itália, tive um debate muito forte sobre a suspensão da Constituição. A ideia que a pandemia criou um estado de emergência com a suspensão temporária, claro, de alguns direitos fundamentais que são na Constituição, a liberdade de circulação, a liberdade de reunião, mas mesmo a liberdade como liberdade pessoal, porque, claro, as medidas de distanciamento social criaram limitações fortes das liberdades pessoais. Então, teve um debate forte, no sentido que como pode a Corte Constitucional resolver controvérsias em um estado de emergência. E isso não é tão fácil, porque, por exemplo, o estado de emergência não está na nossa Constituição. É um fato, um fato concreto, e que, é claro, as ponderações entre princípios, o direito à vida, o direito à saúde, mas, de outro lado, também a continuidade da atividade econômica, social, porque também quando a atividade econômica e social para completamente, há um risco de outros direitos à vida e à saúde. Então, em uma situação de emergência, como se pode fazer uma ponderação entre princípios? Isso é uma pergunta que eu deixo aberta para o debate, porque, na verdade, não tem uma resposta. Excelentes abordagens. Nós poderíamos continuar durante muito tempo aqui nessa discussão, mas nós temos uma limitação para não cansar, muitas vezes, os nossos ouvintes ou telespectadores, digamos assim, por meio desse recurso, mas toda a discussão que foi travada aqui foi absolutamente esclarecedora e muito motivadora. Eu passo a palavra agora aos três, só para possam se despedir, uma palavra final, um sinal para aqueles que nos ouvem, que nos assistem aqui. Começamos de forma diferente, começamos agora pelo professor Pedro. Muito bem. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e a reflexão. Acho que é de facto evidência do trabalho que o professor Dr. Paulo Roberto Ramos tem tido na aproximação de diversos temas, no aprofundamento e no desenvolvimento da ciência jurídica, levando-nos à reflexão sobre temas efetivamente tão importantes, tão relevantes como este da justiça constitucional e dos modelos de justiça constitucional e os sistemas judiciais. Efetivamente, conforme há pouco referia,
o direito constitucional e a temática dos direitos fundamentais, há sensivelmente 10 anos atrás, entraram na moda em Portugal. De repente toda a gente era entendida quase como no futebol, não é? As pessoas também facilmente discutem futebol e outras coisas. Assim também se falava sobre direito constitucional. Há alguns perigos que já se iam adivinhando. Hoje são muitíssimo mais óbvios. Porque as crises que Portugal teve, que o Brasil teve, a Itália, a Rússia, etc., nós assistíamos a uma óbvia migração dos cidadãos, das mulheres e dos homens do mundo. E assim fomos migrando e fomos fugindo às crises. A questão curiosa é que neste momento nós não temos para onde fugir. Nós neste momento estamos todos literalmente confinados e sem local para fuga. E a internacionalização, que há pouco era referida pelo professor Dr. Paulo Barbosa Ramos, leva-nos a percebermos que aquilo que tinham sido aparentes fronteiras dissipadas se estão a levantar a uma velocidade e de uma forma assustadora. Por quão é tão agressiva e imputando-se se o vírus veio daqui ou se o vírus veio de lá, se é este ou aquilo que o traz, se é este ou aquilo que o potencia, com as teorias mais incríveis, agravadas pela circunstância de hoje a informação, particularmente aquela que seja de má qualidade ou sem sequer se olhar para a sua qualidade, essa própria informação voar num instante através das redes sociais, através das diversas formas que temos que perceber também, e é um tema que nos é caro, que não podemos estabelecer aqui mecanismos de censura pura e dura. Nós temos que perceber, sim, tem que haver mecanismos de responsabilização, seja no plano da atuação do poder público, quanto dos privados. E estas são matérias de direito constitucional, para as quais um poder judicial independente será efetivamente extraordinariamente importante. E repetindo esta ideia, a independência do poder judicial não é apenas no sentido de os tribunais serem eles próprios independentes do poder público, mas é também os tribunais não terem uma atuação de ingerência no âmbito daquilo que cabe ao poder político. É voltarmos ao princípio, à ideia da separação de poderes que nos é tão cara necessariamente no plano do direito constitucional. Tal associado a um bom sistema normativo, assente em constituições, onde haja uma valorização dos direitos fundamentais, onde as normas de direito internacional encontrem respaldo e o necessário respeito ou efetivação, então poderemos almejar sairmos desta crise que não é só de saúde ou de vida, mas é também económica, jurídica e social particularmente profunda. Esta reflexão é efetivamente devida e necessária, mais uma vez, e assim termino, agradecendo ao Sr. Professor Dr. Paulo Roberto Ramos a oportunidade que nos foi concedida. Muito obrigado, professor Pedro. Passo agora ao doutor Federico. Começamos com a doutora Helena e vamos terminar com ela. Vamos ouvir o professor Federico. Então, eu também agradeço novamente pelo convite do professor Paulo. Também faço uma consideração final em relação à possibilidade, a uma nota de otimismo na situação. Claramente é uma situação difícil para todos. A nota de otimismo se refere à situação da União Europeia. Nós sabemos que a União Europeia teve nos tempos recentes vários problemas para sua integração, inclusive pela primeira vez uma desintegração da União Europeia com a Brexit. A ideia é que a reação frente a esta pandemia poderia ser, talvez, instrumento para uma verdadeira União Europeia, para fortalecer uma integração europeia, inclusive de cunho federal. Nós vemos alguns sinais, por exemplo, essa questão de um fundo europeu conjuntamente sustentado para todos os Estados-membros, que
debería ser usado para enfrentar, por un lado, a pandemia sanitaria y por otro lado, las consecuencias económicas, sociales de esa pandemia. Entonces, podría ser un auspicio de una Europa más fuerte, más federal. Mas, es claro, también este proceso enfrenta varias problemáticas, los egoísmos de los Estados miembros, mas tal vez podría ser una nota de optimismo para el futuro, no sentido que a crise puede se transformar en una oportunidad para la Unión Europea y yo espero también para una respuesta conjunta global. Porque hay que reconocer que essa pandemia se utilizou os circuitos da globalização, porque o vírus começou na China e se espalhou pelo mundo através dos meios da globalização. Então, temos que esperar que também a resposta a essa pandemia seja global. E com isso, eu agradeço novamente, com a esperança de poder voltar em São Luís proximamente. Com certeza, professor. Tão logo passe isso, teremos todos aqui em São Luís. Professora Helena, começamos com a senhora, encerramos com a senhora. Muchísimas gracias, profesor Paulo, mis colegas. Este webinario muy bonito, muy interesante y me parece que esta metodología comparativa es muy importante porque podemos en comparación ver las especiales, unas unas cuestiones especiales comunes para los países Portugal, Italia, Rusia, Brasil. Es muy importante porque cuando podemos ver todo con la metodología comparativa, eso ayuda a nos entender mejor nuestro sistema judicial, nuestros problemas, cuestiones. Por eso me parece que es muy importante. Y otro quiero decir que para Rusia también es muy importante los procesos de integración, globalización y ahora tenemos esos procesos en el ámbito de la Unión Económica Euroasiática y también esta pandemia, este virus reflectó también en el movimiento de las personas en la económica de los países miembros de esta unión y todos nosotros esperamos, me parece que en todo el mundo cuando la situación va a mejorarse. Y me parece que es el tiempo para ver con positivo, estar optimistas y pensar sobre el futuro del derecho, porque derecho regula todos los procesos sociales y siempre está como vivo organismo. Por eso esos problemas de los derechos fundamentales del derecho muy actuales en estos tiempos y ahora es el tiempo para pensar sobre el futuro del derecho en general y me parece que
esto nos ayuda a protegerse dentro de todos los virus y pandemias. Me parece que es muy importante creer en la fuerza del derecho, de los derechos humanos. Gracias, muchas gracias. Muito obrigado a todos por essa oportunidade, por essa discussão absolutamente muito agradável. Foi um prazer, uma satisfação, uma felicidade mesmo rever a todos e que se cuidem. Muito cuidado com a saúde, muita tranquilidade nesse momento difícil e vamos nos encontrar brevemente. No momento mais próximo, por meios virtuais, vamos desenvolvendo trabalhos conjuntos e, no futuro, mais à frente, obviamente, estaremos pessoalmente, conversando de maneira muito agradável, participando dos nossos seminários e dos nossos almoços e jantares, sempre muito agradáveis também. Um grande abraço a todos, felicidades e obrigado a quem assistiu. Um abraço. Até breve.
Alô? Alô?